Podcast Três Irmãos, o novo antro dos debates, o podcast de Westeros, né? Recebe ele, biólogo Henrique, que, detalhe, é inscrito no meu canal e vai estar vendo esse corte provavelmente. Porque ele é inscrito no meu canal desde a briga dele com outro biólogo lá, ele se inscreveu no meu canal. Biólogo Henrique vai debater com o Rubão. Olha que universo. Os universos estão se cruzando. O biólogo Henrique, que só brigava com outros biólogos, né? Vai brigar com o Rubão, o careca que ficou de costa pro Paulo Cogos. Os universos estão se cruzando. Mas acaba se mostrando mais hater do anarcocapitalismo do que o próprio Rubão. Jesus amado. Eles começaram brigando e viraram amigos contra o inimigo maior chamado Paulo Cogos. Vamos ver. Começa que, no primeiro frame do vídeo, o Mindinho tá dormindo. O menino tá dormindo. Agora, eu tenho uma dúvida ferrenha, não sei essa palavra, ferrenha, sobre o podcast Três Irmãos. Eu já vi 3 cortes do podcast Três Irmãos. E os 3... cada um tava num cenário diferente. O podcast deles é em qualquer lugar. Eles ficam indo no estúdio de outras pessoas gravar. E eles não têm o deles. Porque assim, eu já vi 3 cortes. E os 3, cada um era num lugar diferente, cara. Eles estão sendo despejados todo dia. Todo dia eles são despejados e vão embora. Eles alugam a sala, cada dia num lugar diferente. É um em Minas, um em São Paulo. Mas eu já vi 3. Eu já vi 3 cenários. Tem outro lugar rolando aí. Outro lugar rolando. Vamos lá. Dizia que o índice de contaminação de petróleo numa plataforma de petróleo era 1 ppm. Ih, voltou. Tá falando de petróleo? De petróleo ele entende. É o Petrobras esse aqui, né? É o garoto Petrobras? Uma partícula por milhão na área de exploração. A Petrobras, dentro do SMS da Petrobras, botou que era 0. Ou seja, nós fomos mais realistas do que o rei. O rei decretou que era 1 ppm. Nós chegamos, não, rei, é muito. Nós vamos decretar 0 aqui. Não, e a Petrobras fazia o controle em cima de 0. Aí eu vou te falar. Do que eles estão falando, cara? Começou do nada. Só não pergunta se tem o decreto Brizola, hein? Será que o biólogo Henrique, o nosso Kratos brasileiro, um cara que em algum momento era um estudioso de tartarugas e decidiu tatuar o bagulho do Kratos no meio da cara dele, será que esse homem tá com o decreto do Brizola? Há um problema nisso aí, viu, Rubão? Até o Henrique tá aqui e pode confirmar. Você falou do Conama. A gente tem que lembrar que, por exemplo, hoje no Conama, não tem nenhum CR-Bill no conselho do Conama. Bora, Bill? Concorda, ô Henrique? Sim. Então, assim, qual é esse Conselho Nacional do Meio Ambiente que tá dando palpite? Não tem nenhum CR-Bill no conselho do Conama. Ih. Olha lá, ele tá bravo hoje, Como que é o nome desse aqui mesmo? Eu esqueci o nome desse aqui. Quem são as pessoas que estão ocupando lá? Vamos acabar com o Conama, então? Não vamos acabar. Vamos acabar com essa porra? Vamos se juntar nós e matar os caras, porra. Com o Conama? Claro que não. Vamos Robert Baratheon, esse aqui mesmo. matar Claro os que não. vermes. Vamos matar Mas os tem que estar vermes. pensando. Cara, eu nem sei o que é Conama. Eu sei que em 1 minuto de corte os caras tá combinando de matar alguém aqui, cara. Certa Vamos sentado matar lá. o verme. Não vai. concorda com isso, Henrique? Você pode Cara, falar melhor do que eu, pô. Eu concordo plenamente. Você tem que ter pessoas qualificadas para estar em vários órgãos. Não é acabando com o Conama, mas sim readequando as coisas como deveriam ser. É claro que a gente entende. Cara, eu vou ter que pesquisar o que é Conama, cara. O que é Conama? Conama é o Conselho Nacional do Meio Ambiente, tá? O Conama definiu um tanto que pode ir de petróleo pro mar. É isso? Seria pro mar? Sei lá. Pra natureza. E a Petrobras fez menos que isso.
E de alguma forma, isso gerou uma guerra dentro do podcast Três Irmãos entre o Rubão e o biólogo Henrique. Que muitos desses órgãos funcionam de maneira política. E a gente tem que começar a acabar com isso. Inclusive, quando a gente pega sobre a perspectiva do meio ambiente, cara, o que eu mais vejo aí é abraçador de árvore, gente que não sabe nem por onde a galinha mija, falando sobre o meio ambiente, e você não... Pela cloaca, né? Junto com o cocô. A galinha, ela faz um xicô, né? Que é o xixi e cocô. Pela cloaca sai tudo de uma vez, não é? Tô maluco? Aprendi na música do Traje a Rigor, por incrível que pareça. Foi o único aprendizado que o Traje a Rigor me ensinou na vida. Se tiver mentindo, aí o Roger é o maior mentiroso de todos os tempos. Porque de resto ele mentiu tudo a carreira dele inteira, né? Agora, vou fazer um paralelo entre duas tretas. Eu queria a opinião do biólogo Henrique sobre a treta da mãe que deu suco capo pra criança, tá? Por quê? Por que eu queria? Porque aquela mãe comprou 30 suco capo e pra onde vai os 30 canudo do suco capo? Pra tartaruga. não vê os técnicos da área. É claro que o meio ambiente é uma coisa ampla, é claro que a população local tem que participar, é claro que a opinião pública tem que valer, mas a opinião dos cientistas também tem que valer. Claro. E isso a gente reflete... Com peso de 1,5, né? Especialista tem que ter... Acordou. Caralho, ele parece muito o Chapolin, né? Além de parecer o Mindinho, ele tá parecendo esse boneco do Chapolin aqui, cara. peso. É a mesma coisa que quiseram fazer, no caso, colocando um especialista sobre a vacinação de criança e a população leiga dando palpite. Você tem que ter as situações. Eu queria pegar acho que a gente pode voltar sobre esse assunto na perspectiva da exploração do petróleo, né? Na Amazônia. Mas eu queria pegar o gancho do Rubão para falar da galera dos ANCAPs, que assim, é muito engraçado isso, né? Basta um urso para acabar com toda a teoria dos caras, né? Inclusive, me impressiona um pouco, porque, veja, eu vejo na internet os únicos caras defendendo a necessidade da soberania nacional, basicamente o Rubão e Farinazo. De certa forma, eu também sou um ávido defensor da soberania nacional, mas o meu assunto dentro da biologia não me permite ficar entrando muito na perspectiva política. Olha aí, assaltaram a casa do Rubão. Paulo Cogos chegou pra assaltar a casa do Rubão. Eu falo sobre a perspectiva política, eu tô falando sempre na área ambiental quando sou convidado em algum outro canal. No meu canal não cabe, que eu falo de bicho e etc. Porém, eu fico... Mas aí eu acho que cabe, viu, biólogo Henrique? Com todo respeito. Sei que você é inscrito aqui, vai estar assistindo esse super conhecimento que eu vou te trazer aqui agora. Eu acho que cabe. Porque, assim, se você fala de bicho, você tem o direito de falar do Paulo Cogos, né? Que é uma mula. Eu acho que cabe totalmente. Você fala assim, ó. Você pode falar assim, hoje eu vou falar das mulas. E aí você fala do Paulo Cogos. Todo mundo vai entender que é a mesma coisa. Fico um pouco preocupado, porque, assim, a gente já tá bastante... Ele é inscrito mesmo? Cara, pior que é. Pior que é. Ele... Ó, se eu entrar aqui, ó. Ó aqui, ó. Ó aqui, ó. Atividades recentes. Inscritos. Biólogo Henrique, o biólogo das cobras. Ó aqui, ó. Ó aqui, ó. Aqui. Biólogo Henrique, biólogo das cobras. Ele não tem jeito, porra. Não tem jeito. Velho para tentar colocar na cabeça dos mais jovens de que a soberania nacional é necessária. E ao mesmo tempo que eu vejo essa galera, um capicu aí, fazendo um sucesso tremendo. Rods, lembra que tu falou sobre uma comunidade que se isolou e passou a viver trocando feijão por arroz? Então, fui pesquisar e foi aí mesmo que o urso começou a comer os ANCAP. Meu Deus do céu. E eles tiveram que chamar as autoridades para caçar o urso e os projetos ANCAP foi por água abaixo. Entendi. Por isso que ele falou que bastou um urso para acabar com o anarcapitalismo. Perfeito. Perfeita colocação do biólogo Henrique. Agora, vou dizer um negócio. Se por um acaso esse urso for o urso do filme O Urso do Pó Branco, não tem capitalismo que mate aquele urso, tá? Ele é feroz de uma forma absurda. Alegando que tudo se resolve abandonando o Estado e comprando Bitcoin. E aí, no final das contas,
aquela galerinha vem com a ganância do Bitcoin. Não tô falando que não é pra comprar Bitcoin nem nada disso, tá? Tem dinheiro rolando aí. Comprem Bitcoin, Faça o que vocês querem, mas veja, como é que é o jogo da galera? Estão querendo vender, né? Tá vendo que o bagulho tá ruim, tá querendo vender, né? Chega pra você e fala, está... Eu não indico pra ninguém comprar Bitcoin. Não é porque eu perdi. Eu já ganhei muito dinheiro com criptomoeda uma época da minha vida. Mas é uma dor de cabeça, gente. Às vezes você tá no shopping tranquilamente, tá ligado? Tipo, pô, tomando um suco. Aí chega a mensagem no grupo que tá tudo caindo. Você tem que ir atrás de ver bagulho de compra e venda. Puta que pariu. É um trabalho que não é pra mim, não, cara. Não é pra mim, não. Estado é ruim, estado é malvado, estado é ruim, estado é malvado. No final, compra Bitcoin. Aí ele pega aquela galera que tem um olho grande danado em termos de investidor. Ninguém aqui tá falando pra você não investir. Mas uma coisa não exclui a outra, velho. Simplesmente os caras estão pegando uma outra propaganda e vivendo de outra. E vem com esse papinho leigo de que o Estado é ruim. Tivemos um experimento ANCAP. E ele foi detonado por um urso. Por um urso, velho. Os caras simplesmente decidiram. Ah, não, aqui ó, vamos fazer um ancapistão. Tu quer conhecer o ancapistão? Vem aqui em alguns lugares no Rio de Janeiro. Que eu te mostro um ancapistão. Lá não tem nada. Tem vários locais lá que não tem... não tem o Estado não chega. O Estado não chega e tu vai sair comido de lá. Eu tenho certeza que esses... De urso ou comer, tipo, comer o cozinho? Zenzo. Esses Zenzo que falam merda aí, chega lá vai sair com doença venérea. Se sair vivo. E fica falando contra o Estado. Os caras foram detonados pela presença de um urso porque não souberam se organizar. Ó, a gente falou aqui do Miorinho, eu gosto muito do Miorinho. Um beijão, Miorinho. Ah, não. Aí não. Gostar do Miorinho é muita coisa. Miorinho que tá me devendo 6 mil reais, tá? Miorinho tá me devendo 6 mil reais porque fez o debate em pé e não pagou os direitos autoral, tá? Eu já discuti com o Miorinho algumas vezes sobre isso. E eu dei alguns exemplos pro Miorinho. Miorinho, então tá bom. Vamos falar das doenças tropicais negligenciadas. Eu trabalho com isso, eu trabalho com saúde pública. O ofidismo, inclusive, eu dei uma aula ontem, que aconselho vocês assistirem, foi muito boa. Tá lá o episódio. E eu mostro que o problema do ofidismo, que é uma doença tropical negligenciada, onde países pobres... O que é ofidismo, gente? Eu sou meio burro. Que o governo não investe na produção de soro, o cara vai morrer mutilado, vai morrer porque não tem... A indústria farmacêutica não tem interesse. E eu lembro de ter discutido isso com o Miorinho, perguntei pra ele assim, Miorinho, tá bom, então resolve o problema da doença de Chagas, da malária, porque, veja, se não é o Estado para bancar a pesquisa científica, você não tem produção de medicamento, porque a indústria, ela não é boazinha, como você pensa, que essa galera acha que Sabe o que eu acho desse pessoal? Eles entendem o seguinte... Eles ganham Ofidismo é o quadro clínico criado pela picada de uma cobra ou serpente peçonhenta. Entendi. Não, vou ler como se eu fosse o Miorim. Ofidismo é o quadro clínico causado pela picada de uma cobra ou serpente peçonhenta. Mesada de R$200 da avó. Não sabe nem adoçar o ovo maltino dele, porque ele acha que o ovo maltino é adoçado. Ele bota açúcar, ele não sabe que a avó dele rouba. E não bota, não, porque o ovo maltino vem. Ele pede a avó dele pra fazer. Ele ganha 200 isso, reais de mesada e ele acredita piamente que se ele tirar o Estado, a Sony vai baixar o preço do joguinho dele e ele vai poder comprar o joguinho que ele tanto quer jogar. Perfeito. Perfeita explicação do anarcocapitalismo. Perfeito. Esse é a característica principal desse Enzo Virgão. Enzo Virgão. Pô, Que não Henrique, sabem assim também porra não, nenhuma cara. e acha que a ausência do Estado resolve o problema dele. Não, porque, veja, os caras conseguem ler um monte de livros e não sabem que a premissa tá falsa. O cara parte do pressuposto de que você tirou o Estado, as empresas são boazinhas, vão dar a mão igual o Teletubbies e ficam cantando Lalipô. E tá tudo resolvido. Não, as empresas praticam dumping, as empresas elas vão atrás das outras, elas vão comprar as outras, e é assim que funciona. Aí tu começa a perguntar pros caras, pô, mas beleza, e a segurança como é que vai ser? Não, a gente bota a empresa privada. Tá, e quem vai regular a empresa privada? Ah, uma outra empresa privada vai regular essa empresa. Eles acreditam... Vira um embaranhado. No final, o anarcocapitalismo nada mais é do que a Blaze, né?
Ah, quem é o dono da Blaze? A Blaze é regida por tal empresa. Mas qual que é essa empresa? Essa empresa é regida pela empresa da empresa. Porque essa empresa aqui tá em Curaçao. E se você puxar da onde ela é regida, essa empresa aqui tá sendo regida lá em Malta. Que essa empresa aqui tá sendo regida lá nas Maldivas. Que não sei o que. E no final vira um embaranhado de empresa. E quem que é o dono da Blaze? Porra, ninguém sabe. Ninguém sabe. Vamos resumir o John Vlog, que é mais fácil. E aí tá lá, aquele embaranhado de gente do caralho que não dá pra entender porra nenhuma. O anarcocapitalismo é a porra da Blaze. Na empresa privada que vai resolver tudo. Olha, o Estado somos nós. Aonde você não tem Estado, um Estado paralelo se organiza. Olha A crime, as facções aí, né? a crime e assim vai. Aonde você menos tem Estado, maior o Estado paralelo criminoso. Eu tava outro dia em Búzios, Rubão. Cheguei numa parte de Búzios, era à noite, depois da prefeitura, e eu tô vendo assim, uma galera jogando bola despreocupadamente. E eu, cara, eu morei em Nova Iguaçu, conheço trabalhei em Itaboraí, conheço algumas áreas, trabalhei em São Gonçalo, que são um pouco mais perigosas. E eu cheguei no local, você já fica, né, respaldado, porque tu sabe que pode vir assalto de qualquer lugar. Eu tô vendo as pessoas se divertindo, jogando bola a alta hora da madrugada, e quando eu olho lá pra frente, é uma patrulha. O Estado tá ali. O Estado simplesmente está ali para eles. Agora, o problema é que o Estado... Aí vamos fazer as ressalvas. O Estado tem favorecido quem menos precisa. Então, o que está faltando? Está faltando o Estado aonde deveria estar e não está. Falta o Estado funcionar e não ter o Estado, né? Faz sentido. Faz sentido. Falta o Estado entender que tá tudo errado e passar a funcionar. Tá tendo. O que a gente tem... Que o pessoal fala... O que eu, particularmente, tanto não ter o Estado, como o Estado passar a funcionar perfeitamente como deveria, eu, particularmente, vejo ambas opções como utópicas, tá? Eu vejo como utópico. Vamos voltar àquela pauta da CBF, aquilo ali é o anarcocapitalismo na prática. O Estado não manda em nada, o ministro faz a justiça supostamente particular deles pagando e tudo continua igual. Então, tipo assim, eu gosto dos debates de como o Estado melhoraria, mas eu não tenho a esperança, sabe? Por isso que eu vejo isso como muito utópico. Eu não vejo melhorando e não acho que arrancar tudo vai ser a solução, tá ligado? Fala assim, porque o Estado é malvadão. Peraí, os bancos estão ganhando dinheiro pra caceta com o Estado. 60 bi O e tal, capitalismo não existe sem o Estado. Então, o que está acontecendo é que o Estado está sendo favorecido para quem menos precisa do Estado. Então, o que tem errado aí? O capitalismo comprou o Estado. Ou seja, mas não existe capitalismo sem Estado. O Estado criou o capitalismo praticamente. Tipo assim, uma coisa se favoreceu pela outra. E o capitalismo criou o Estado. É um paradoxo aí que um fundou o outro praticamente. Tipo assim, um não fundou, mas um se apoiou para o crescimento do outro. Não existe. Agora, o que a gente precisa de fazer é ter pessoas que vão lutar para que a gente tenha uma soberania nacional e que vão fazer com que o Estado funcione onde deve ser usado. O Estado vai ser sempre bonzinho? Não. Veja, o que acontece é o seguinte, nós estamos entrando agora num período onde o nosso próprio emprego está sendo tomado por máquinas e robôs. E quando eu falo máquinas e robôs, não é que vai vir um robô do Elon Musk em forma de uma pessoa e vai trabalhar nesse lugar. Eu estou falando, por exemplo, de máquinas agrícolas que conseguem fazer o plantio sozinha, sem a presença do cara com uma enxada. Eu tô falando... E não tem o cansaço, né? Isso vai... Cara, tipo assim... tem várias áreas, né? A gente vê, tipo, designers, artistas, programadores reclamando porque as IAs fazem uma boa parte do seu trabalho. Não digo que elas alcançam o mesmo ponto, mas, pô, muita gente perde emprego pra IA, tá ligado? E pode perder mais. E isso pode estender pra qualquer área, mano. Ó, tipo assim, igual ele falou do plantio. Isso pode estender pra criarem máquinas que façam cirurgias, né? E tudo mais.
A única coisa que vai segurar alguma coisa, tá ligado? A única coisa que vai segurar alguma coisa, às vezes é sindicato. Mas, por exemplo, por que publicitário, programador eu não sei, não é a minha área, sabe? Se preocupa tanto. Porque, por exemplo, publicitário a gente nem tem sindicato, mano. Tipo assim, não tem ninguém que corre por nós, tá ligado? Na prática, publicidade ninguém liga. Então, já é uma área onde jogam pra lá. Então, quando a IA toma tudo, não tem quem salvar. Agora, medicina, o sindicato vai segurar eles e falar assim, se chegar ao ponto de o robô que faz cirurgia, tem que ter um médico junto olhando. Tá ligado? E o emprego desse médico vai estar garantido por quê? Pelo sindicato. Pra não ser tomado totalmente por uma máquina. Porque assim, se não for a galera segurando tudo, no final, pro empresário, ele ia lançar máquina e foda-se, tá ligado? Falando, por exemplo, de uma inteligência artificial que pode corrigir o seu texto melhor do que você vai pagar para uma professora de português que demorou uma década para poder se formar e corrigir o seu texto. São pessoas que estão perdendo emprego quanto a isso. E além disso, as catástrofes ambientais têm aumentado significativamente. Elas serão maiores e mais duradouras. Você vai ter seca por mais tempo, você vai ter estiagem por mais tempo, você vai ter frio por mais tempo, você vai ter calor por mais tempo. O que está acontecendo é que o ser humano vem se tornando desnecessário em muitos aspectos. E o ser humano precisa trabalhar para ter dinheiro para poder se manter. E como é que o Estado pode resolver esse problema? Bom, o Estado pode, por exemplo, nos dar um salário mínimo universal. A presença de um Estado, a presença de empresas estatais, podem nos fornecer tempo suficiente para que a gente se especialize. Isso já acontece com a Bolsa Família. O Estado já tem feito Nossa, parte disso. Mas por que isso, por exemplo, não pode se expandir? Por que isso não pode... Então, o Bolsa Família não é um estado, um salário para pessoa. Não é a mesma coisa, cara. Não é a mesma coisa. Veja, se eu tenho que pagar, se o Estado tem que arcar, como, por exemplo, o fato de eu ter me acidentado com uma empresa e agora eu preciso de me aposentar, algo parecido, eu tenho que pagar uma junta médica para me avaliar, eu tenho que pagar... Jogaram o Rubão fora. Cadê o Rubão? O tempo que eu tô fora do trabalho, eu tenho que pagar a aposentadoria. Por que o Estado, ao invés de pagar todo esse conjunto de coisas, não nos dá um salário mínimo universal, aquele suficiente para a gente poder viver? E com esse salário mínimo universal, a gente tenha tempo de se especializar e de trabalhar numa indústria nova, de empreender numa indústria nova, ou algo parecido. Porque... O que ele tá propondo? Que o dinheiro que vai ser pago lá na aposentadoria venha antes pra estruturar o ser humano? É isso? Tipo assim, teórica... Se for isso, pode ser que eu não entendi direito. Se for isso, na teoria, poderia funcionar. Na prática, que todo mundo receba salário mínimo, tipo Bolsa Família, mas tipo assim, pro resto da vida e nunca mais recebe um salário, é tipo isso? Ou não? Ou recebe isso enquanto tá se especializando e a partir da especialização passa a receber o dinheiro do seu trabalho? É isso que eu fiquei na dúvida aqui. Ele tá defendendo uma renda universal básica, mas não tem nada além disso. Isso é pro resto da vida, isso é pra um período específico. É essa parada que eu recebe isso mais o salário pro resto da vida. Pro resto da vida. Eu acho que daí não funciona. Não sei se funciona. Eu acho que aí não funciona. Não sei. Pode ser que tenha dinheiro pra isso, mas eu acho que, tipo assim, funciona? Tem verba pra isso? Quanto seria isso? Não, se acabar com um bilionário, beleza. Tô vendo numa realidade agora. Ninguém vai dar um tiro na cabeça de todos os bilionários e roubar o dinheiro. Seria lindo? Seria lindo. Mas não é o caso, não vai acontecer. Estou vendo em circunstâncias reais aqui agora. Não em hipotéticas. Não em hipotéticas, tá ligado? Tipo, hoje ganho uns 10 mil. Vem a IA me substituir e vou receber um bolsa de 2 mil. Acho injusto. Cara, não, mas não... É tipo assim, quanto que é essa bolsa e por quanto tempo
Uma pessoa recebe. Pra mim é isso. Enquanto as IAs produzem no lugar do trabalhador braçal, o ser humano pode se especializar porque a IA não consegue suprir. Eu acho, teoria. Não acho que na prática resolveria. Por quê? Porque eu acho mais fácil os grandes empresários fazer a IA resolver tudo do que os trabalhadores se especializarem em algo que a IA não faz. Eu acho mais rápido os caras ir lá e fazer uma IA pra nunca mais precisar do trabalhador. Tá ligado? Tipo assim, hoje a gente vive no... Qual que é o medo meu sobre a inteligência artificial? Olha o tanto que ela já roubou de várias coisas, de robô de trabalhos e tudo mais, nesse pouco tempo que ela existe. E é muito pouco tempo. Se a gente for pegar num período histórico, é muito pouco tempo. Então, tipo assim, o que ela vai estar fazendo daqui 100 anos? Tá ligado? Eu acho que tem que ser pensado um bagulho por emprego, porque eu não consigo pensar... Tipo assim, claro, vai ter um caso ou outro. Mas são muito poucos empregos que não pode ser tomado, cara. Tá ligado? Muito pouco emprego que não pode ser tomado. Tipo assim, até trabalho braçal, pô. Qualquer coisa. Ah, o médico, dá pra tomar. Tudo dá pra tomar. Se você parar pra pensar, tudo daria pra ser tomado por inteligência artificial. Então, a grande parada é que, tipo assim, por isso que tem que a galera luta por dar um basta ou ter um limite ou alguma coisa do tipo. Porque assim, dá pra tomar tudo? Dá. Esse é o problema. Na minha visão. Esse é o problema. Todo emprego dá, em alguma forma, pra ser, no mínimo, precarizado pela IA. A grande maioria dá pra ser extinguido. Porque vai dar tempo da gente estudar, a gente não vai se preocupar em estar passando fome, nem nada parecido. Então, isso são coisas que são propostas. São propostas, inclusive, pra galera liberal. Aliás... Não é ter limite, é regularizar. Regularizar pode ser... O limite que eu falei é, tipo, ter um... a IA pode vir até aqui, a IA pode fazer tal coisa nessa circunstância. Seria a regularização. Acho que vai demorar muitos anos pra IA ficar perfeita nesse nível? Eu não acho. Porque, assim, sendo sincero, se a gente for 10 anos atrás, o bagulho era muito menos. Muito menos. Hoje, 10 anos pra frente, se a gente for 10 anos pra frente, vai ter mais do que 100 vezes mais do que a diferença. Tipo assim, como que eu vou explicar? Vamos supor que de 10 anos pra cá, 10 anos atrás a IA era nível 0 e hoje ela é nível 2. Vamos supor. Daqui 10 anos, ela não vai ser nível 4. Ela vai ser nível 20. Porque o negócio tá se atropelando cada vez mais rápido. E tipo assim, o que é muito tempo? É fácil a gente pensar muito tempo, tipo assim, não vai fazer a minha geração todo mundo perder o emprego. Mas daqui 5 gerações, não vai fazer todo mundo perder o emprego? Se deixar desenfreado? E eu tô jogando alto 5 gerações. Pra um período, pra história, 5 gerações de uma família é porra nenhuma. Então, eu não considero que isso vai demorar muito tempo. Muito tempo é amplo, tá ligado? Essa proposta de salário mínimo universal é uma proposta que o próprio Elon Musk e a galera liberal tá o tempo inteiro batendo, porque vai chegar um momento em que a gente não vai ter emprego, vai ter tomado os empregos que vão acontecer são aqueles empregos onde você vai ter que ter uma criatividade melhor ou algo parecido, ou a gente vai continuar achando que enxada vai competir com um trator que sozinho planta e sozinho colhe. Eu acho que vai muito além, mano. Vai muito além. Porque assim, sendo sincero, hoje, você pode programar uma IA pra ser a programadora. Tá ligado? Mas precisa do cara
pra fazer a primeira vez. Beleza. A partir do momento que ele fez a primeira vez, talvez daqui a um tempo não precise mais. Porque o bagulho já foi se atropelando. Tá ligado? Ah, porque se o cara não tivesse feito, não tinha feito, não sei o que lá. E se ele fez? Acabou. Aquilo que a gente via nos filmes das evoluções das máquinas parecia uma grande ficção. Tipo assim, eu espero de coração que seja. Mas que é provável que dá pra acontecer, dá. Tá ligado? Dá. Com o passar do tempo. E às vezes... mas a máquina não vai chegar nessa maldade. Uma pessoa no meio do caminho que implante a maldade, acabou, tá ligado? Mas nem estamos falando sobre guerra e sobre tudo mais. Estamos falando só sobre perda de empregos. Tá ligado? As pessoas perderem seus empregos. E pode, tipo assim, cara, dá pra tirar emprego de um médico. Dá pra... eu tenho a esperança. Eu tenho a esperança que é nesse momento que vão resolver. Quando ameaçarem o emprego dessa galera gigante, vão resolver. Porque assim, hoje, sinceramente, tipo assim, hoje tá ameaçando os empregos de trabalhadores braçais, artistas, designers e pessoas que trabalham na indústria da música, tá ligado? E sinceramente, no fundo, ninguém se importa. Não digo eu me importo, tá ligado? Eu trabalho em áreas que a inteligência artificial toma meu emprego muito fácil. Mas no fundo, é que, tipo assim, a grande massa não se importa com essas pessoas. Quando chegar em caras gigantescos, empregos maiores, tá ligado? Aí eu acho que vão tomar juízo. Uma porra de uma classe de médico inteira demitida por causa da IA. CEOs de empresa são substituídos por IA. Tá ligado? Aí a galera passa a se importar. Infelizmente. Não é que eu digo que isso é uma coisa boa. Infelizmente, tá ligado? Impossível. Isso é uma realidade, cara. Isso tá acontecendo. Então é necessário, sim, que a gente tenha uma capacidade de gestão do Estado. A China tá fazendo ROE aos Estados Unidos porque ela tá sabendo gerir o Estado muito melhor do que os Estados Unidos, velho. Então pode chorar, mas vai. Estados Unidos daqui a algumas décadas vai chupar, meu irmão. Eu também acho. Eu acho que isso que o Trump tá fazendo, vou dar uma opinião muito simplista, porque eu confesso que eu não fico vendo tudo sobre os Estados Unidos. Mas eu acho que o Trump tá dando tipo assim, o já esperado, beleza? Mas o Trump vai dar um tiro no pé gigantesco. Que as ações dele no futuro vai fazer os Estados Unidos virar uma grande bosta. Porque os Estados Unidos tá se fechando, tá se rompendo com todos os outros países. E os Estados Unidos sozinho não é porra nenhuma. Eles não sabem fazer porra nenhuma, tá ligado? Tipo assim, o que os Estados Unidos faz sozinho? Hambúrguer do McDonald's. Só, acabou, tá ligado? E ainda depende de outros países, eu acho, pra muita coisa pra isso. E sozinho eles vão fazer um hambúrguer do McDonald's mais caro. A Europa, a previsão é de que a Europa, daqui a algumas décadas, não vai ter nenhum país representando como os países mais ricos. O problema hoje é que o nosso Estado ele representa a vontade da minoria, né? Não é da maioria. Estado vai representar... então... Eu entendo que o Estado somos nós, mas hoje o Estado não é. Então o que está acontecendo? Hoje o Estado representa uma burguesia pequena ali. Então não significa... Importante, às vezes, explicar um pouco que a frase o Estado representa a minoria soa irônico, né? Uma minoria de pessoas, mesmo que é uma classe burguesa que é quase ninguém, não é o povo de verdade, né? São que talvez a galera que compram deputados, compram leis, esse pessoal... Eu entendo exatamente o que você está falando, e a sua pergunta reflete justamente quando eu vejo essa galerinha nova falando contra o SUS. A gente tem um sistema neoliberal onde as pessoas só conseguem trabalhar... Eu também acho. O Baratheon, cada dia que passa, tá mais comunista. Até os 30 anos. Aonde você, como eu, por exemplo,
trabalhei de domingo a domingo, a minha vida inteira, e vi minha vida passar trabalhando, enriquecendo os outros, enriquecendo o dono de escola. Eu trabalhei a minha vida inteira e depois você começa a ter, quando você vai chegando na minha idade, tu já começa a trocar telefone com um amiguinho para saber qual médico você vai, aonde o cara tá atendendo, etc. E você não tem mais como ficar bancando a tua vida depois daquilo que você trabalha. E aí eu consigo entender que muitas pessoas às vezes se revoltam com o SUS porque querem marcar alguma coisa e não está lá, mas ele se esquece, por exemplo, que se você, por exemplo, é afetado por uma picada de serpente, você vai ter um atendimento do SUS que você teria que pagar lá nos Estados Unidos mais de 50 mil dólares ou chegando até 500 mil dólares, dependendo. É isso. Daquilo. Inclusive, você vê pessoas fugindo. Não, o SUS pra é não extremamente necessário. Mas o que está acontecendo Mas então? ele é do preço dos Estados Unidos, não é barato não, viu? O que está acontecendo então? O Robert Baratheon começou esse projeto de podcast sendo ANCAP e hoje ele já é comunista. Eu acho que ele é o exemplo prático de como é a vida quando os ANCAP saem do quarto e começa a conversar com as pessoas do mundo real. E percebe que as teorias deles dentro do quarto não faz sentido nenhum com o mundo real. Robert Baratheon é a exemplificação de que era só os anarcocapitalistas viver uma vida real que eles deixavam de ser anarcocapitalistas. Então, que as pessoas acham que se o banheiro tá sujo, você deve explodir a casa e não consertar o banheiro. Será que os nossos próprios políticos, esquerdo, da direita, não deveriam estar propondo ações para a melhoria do SUS? Por que é mais fácil eu só ver essa galerinha jovem aqui na internet, os ancapiquinhos, ou a galerinha falando do tipo, vamos acabar com o SUS? Será que os caras conseguem entender o problema que seria para as pessoas? Porque se acaba com o SUS, acaba o país. O Brasil não tem capacidade de ter um sistema médico onde o SUS não exista. Tá ligado? Tipo assim, todo mundo ia morrer em dias. As pessoas que querem o fim do SUS são pessoas que querem ver o país ser engolido. Tipo assim, é quase uma política do Thanos. Pra resolver isso aqui, vamos matar mais de metade. Porque se não existe o SUS no Brasil, todo mundo ia morrer. E é isso, sabe? A gente ia virar aqueles vídeos que a gente vê de outros países, onde a pessoa é atropelada e fala, não chama hospital, não. O pessoa andando com a perna puxando, assim, que melhora a perna quebrada do que a dívida do hospital. Do tipo, você acha que botou o hospital particular, que resolveu, você toma uma picada de cobra e vai pro hospital particular, meu filho, quero ver se você vai ser atendido. Não vai. Vai ser acidentado no trânsito com a sua moto, você tá ali vendendo, fazendo o seu iFood, quebra a perna, vai pro hospital particular. Eu quero ver se você vai ser atendido lá. Você vai direto pro hospital público, isso é graça do hospital público. Aquilo que você tem subsidiado no particular que você é atendido, tá saindo do público, esses caras estão mamando do público. Sim. Então o que a gente precisa é ter deputados, é ter senadores que entendam como esse sistema funciona e que ao invés de ficar propondo política para eliminação do SUS, proponha políticas para melhoria disso aí. Mas os caras estão fazendo, sabe o quê? Propondo políticas para você fazer práticas integrativas voodoo naquela merda. É do tipo assim, não, agora eu vou ficar botando homeopatia nessa porcaria. Não, agora eu vou ficar colocando agora massagem reiki, que é um monte de pseudagem, comendo o teu dinheiro pra botar merda dentro do SUS. É isso que a gente tá vendo aí. A análise Esse é o problema. fácil, Henrique. O problema é a solução. A análise é fácil, mas o sistema ele se retroalimenta. Só falar, acho que não vai resolver isso daí. Mas E o que resolve? O que o ANCAP faz além de só falar, ô Baratheon? Então não tá na hora... Vamos politizar as pessoas? Quanto Beleza. tempo vai demorar Aí eu pra vejo o mesmo politizar as problema pessoas? que eu vejo com o Rubão e vejo com o Farinazo. Você para ouvir o Farinazo, ele é um cara extremamente inteligente. Claro. Só que estão velhos, cara. Como é que a gente... Como é que nós vamos pegar esse virgão lá criado por vó, Opa! Paulo Cogos References. que tá sendo cooptado? Adoro que ele chama o cara de Farinazo. Como que é o nome do cara? De quem que ele tá falando? Quem que é o Farinazo? Por uma galera que acha, que sabe economia, e você já viu aí a economia americana se fudendo, por uma galera que acha que vive no mundo de Gumball, que acabou, o Estado resolveu tudo. Como nós, que somos, acreditamos na soberania nacional, temos uma ideia mais nacionalista, vamos chegar para esse jovenzinho e falar, porra, cara, o problema é que esse cara tem que estudar. E para ele fica muito mais fácil falar,
acaba o Estado e tá tudo resolvido. Claro que não. Claro que não. Então como é que eu Ué, mas você não era. Ele não era ANCAP, o Baraf? resolvo isso? Eu não sei, velho. Porque pra ele me entender, La Revolution! La Revolution! Ih, olha lá. Olha lá. Olha lá. Cada dia, Robert Baraf. Westeros será tomada pelo comunismo, porra. Temos que fazer a revolução, Rubão. Essa Voltou, Rubão. é a solução. Não tem jeito, não tem jeito. Sí, tenemos que hacer la revolución. Sí, vamos a hacerla. Vamos a hacerla. Sem perder a ternura jamais. Importante é isso. deu uma... Vamos fuzilar com amor. Então é o seguinte. Bem, primeiro ponto, eu vou ser um pouquinho didático aqui, porque as pessoas ficam falando que eu grito e mando muita gente tomar naquele lugar, caramba. Mas isso daí é advérbio de intensidade, porque as pessoas merecem mesmo. Mas não vou fazer isso, não. Eu vou seguir outra vertente aqui, um pouquinho mais didática. E, primeiro, sobre o Estado. O Estado deve ser do tamanho necessário, nem grande demais, nem pequeno demais. Quando ele é grande demais, ele vira um cabide de empregos, gente sem função. Quando ele é pequeno demais, ele não consegue regular a sociedade. E cada um defende seu acionista. A empresa privada defende o seu acionista. O cara que colocou dinheiro ali para ganhar dinheiro. E, teoricamente, o Estado tem que defender o seu acionista, que é o povo, somos nós. Um país não tem que dar lucro, um país tem que dar certo. Sabe uma forma micro de fazer revolução? Os comunas começar a desenvolver empresas de IA. Ixi, olha lá. Começou aqui no chat a revolução comunista. Começou agora. Me coloca de sócio aí, pelo menos. País não é empresa. O país não fez. O SUS. Eu já falei para todo mundo que o SUS no meu governo vai ser deficitário todo mês. Tá? Todo mês ele vai ser deficitário. Você sabe por quê? Se eu cobro imposto da sociedade para cobrir a minha área social, exatamente o negócio, ele tem que ser deficitário. Ele não pode explodir o déficit. Agora, você querer que no final do mês a sua previdência social dê lucro, você está querendo rir da minha cara, né? Como é que eu vou ter lucro em algo que é feito exatamente para regular a sociedade como um todo? Fazer exatamente mais ou menos indo ao encontro daquilo que o Henrique falou em torno de renda mínima e dignidade. Agora vou passar disso aqui para outra coisa e depois volto para isso. As pessoas têm um conceito muito errôneo sobre justiça. Eu quero dizer para vocês, gente, que justiça não existe. Acabou. Quero dizer, galera, justiça não existe. Paz pra todo mundo. É nóis. Deus abençoe cada um de vocês. Foda-se. E foda-se. É isso. Quero dizer que a justiça não existe. Foda-se. Acabou o corte. É isso aí. Ai, cara. Que doideira. Tamo tudo fudido e mal paga. A realidade é essa. Deixa o like, se inscreve e é nóis.